Tudo bem? Olá, tudo Como é que vai, bem? professora Cristiana? Tudo bem? Tudo ótimo, e contigo? Maravilha. Vamos começando, então, nossa conversa. Até vou tirar de perto esse Vamos microfone lá. da minha camisa, que outro dia me comentaram que dava um chiado. Pergunto para os Hum. colegas que estão nos assistindo aí, o áudio, tanto o meu quanto da professora, está chegando bem? Deixar a professora falar também alguma coisa. Alô, teste, testando. Para mim tá bem, ó, o doutor Demétrio Gianacos aí. Tá chegando bem o áudio, doutor Demétrio? Estão ouvindo? O Rubens respondeu ali. Muito Que bem, Stephanie bom. também. Então, maravilha, é uma felicidade muito grande, professora Cristiana, poder conversar com a senhora, que é uma das pessoas que estuda há mais tempo o Instituto do Pacto Antenupcial, que, embora seja um instituto histórico, na minha percepção, é cada vez mais usado pelas pessoas e tem um grande Uhum. futuro dentro do nosso direito. Para Sim. os colegas que estão entrando e que não conhecem a professora Cristiana tem, dentre outras obras, este texto aqui que eu gosto muito, que é a Análise Econômica do Divórcio. Então, eu recomendo a leitura e nesse bate-papo vocês vão ver que ela tem muitas ideias interessantes para dialogar com o direito de família. Então, professora Cristiana, Obrigada. como é que a senhora vê o pacto antinupcial? Vamos lá. Então, Daniel, como sabes, é um assunto que sempre, né, me despertou desde lá do início do mestrado, idos de 2011, na realidade, desde a época da graduação, a minha atenção, porque eu sempre percebi que é um instrumento, um contrato, na realidade, que foi e ainda é, embora mais do que antes, pouco explorado. Né? O alcance do teor, né, das cláusulas passíveis de serem trabalhadas no pacto antinupcial, o conhecimento das pessoas quanto às funcionalidades do pacto antinupcial. Então, isso é uma coisa que sempre me intrigou, até quando eu comecei a advogar e a conversar com os clientes, primeiros contatos que eu tive na condição de advogada, ao perquerir sobre regimes de bens, muitas vezes eu via que eles não sabiam. Eles tinham que obter a certidão Sim. de casamento, tinham que pensar um pouco e tinham. Então, assim, eu ficava pasma, né, com aquela situação, porque para nós, operadores do direito, o regime de bens, bem sabemos nós que baliza absolutamente tudo, né? Tanto as questões sucessórias quanto as questões relativas à partilha, a planejamento sucessório no futuro. Então, isso sempre me intrigou, porque eu sempre faço a comparação, a certidão de casamento para o casamento é o mesmo que a certidão de nascimento para nós, né, pessoas. E é o documento matriarcal ali da relação, é o contrato, efetivamente, que as pessoas possuem. Maravilha. E durante algum tempo, pergunto, né? Teria havido algum tabu em relação ao uso do pacto antinupcial no direito brasileiro, na tua visão? Na minha visão, Daniel, muito, tá? E na minha tese de doutorado, agora eu estou explorando justamente as questões comportamentais e psicológicas, explicando de uma forma um pouco mais objetiva. Na verdade, é a Behavioral Law and Economics, tá? Que é a análise, a teoria comportamental, a economia comportamental aplicada ao direito de família, tá? E até na minha pesquisa empírica que eu estou fazendo, eu estou buscando, que inclusive está na minha biografia aqui do Instagram, todos aqueles que forem casados ou tiverem uma união estável, se puderem, por favor, responder, vai ser muito útil para a pesquisa. Eu estou buscando aferir justamente quais são os principais atalhos cognitivos, né, as heurísticas, os vieses, que perpassam na mente, né, dos casais no momento de escolherem ou não, de se quedarem inertes no processo de escolha do regime de bens. E eu estou me Puta, deparando já, claro, a pesquisa não encerrou, mas já estou me deparando com várias respostas, opções ali, as minhas perguntas, e estou vendo ali questões que eu estou, na verdade, surpresa. Né? E na verdade isso está indo ao encontro do que eu já sabia, do que eu já imaginava, né? Da minha hipótese, que é o desconhecimento dos casais e pelas mais diversas razões que eu poderia aqui trazer a título de exemplo para vocês. legal. Então, professora Cristiana, eu estou vendo que está entrando um pessoal aí que não é do direito.
se a senhora fosse definir, se tu fosses definir para que serve o pacto antinupcial, que definição que a senhora nos ofereceria? O pacto antinupcial, ele é o documento, o instrumento através do qual nós exercemos da forma mais plena a nossa autonomia privada conjugal. E eu não digo nem que esse exercício está atrelado às questões patrimoniais, porque como nós vamos certamente falar, né, Daniel, aqui ao longo da nossa conversa, o pacto antinupcial contempla questões atualmente extrapatrimoniais, questões processuais. É, na verdade, um contrato, enfim, ele serve para que, respondendo mais objetivamente, nós possamos expressar da forma mais plena, intensa possível a nossa autonomia privada. E no Brasil, a autonomia privada, o exercício da autonomia privada, como nós sabemos, ele é extremamente louvável, ele é muito mais intenso do que em outros países, né, que nós temos. Estamos muito à frente neste sentido. Tá. E, então, eu queria alguns exemplos para o pessoal que está aí também, de algumas cláusulas que eu posso colocar no pacto antinupcial. Muitas vezes os meus alunos na graduação, eles me trazem a seguinte questão. Ô professor, eu tenho um animal de estimação, eu tenho um pet, e a minha namorada ou o meu namorado não é muito fã desse meu animal. E eles me perguntam como é que eu veria inclusão de cláusulas a respeito de, que eles chamam de guarda de animais, diante de uma eventual ruptura da relação. Isso seria possível num pacto antinupcial, na sua visão? Olha, na minha visão, tá? E assim, não só a importância, né, dos animais de estimação no núcleo familiar, porque muito tem se falado sobre isso, né? Muitas pessoas, casais, têm postecipado os projetos parentais e cada vez mais adotando, comprando animais de estimação, seja para fazer um test drive, seja porque o animal de estimação é tratado por muitos como se filho fosse. Então, a importância dos pets cada vez mais é nítida. Tanto é que já há julgados, né, nos nossos tribunais, aí, entendendo pela possibilidade de se versar sobre o convívio com os animais de estimação após um divórcio, Sim. uma dissolução de união estável. Salvo engano, o STJ, inclusive, já se pronunciou a respeito. E, claro, daí a gente está falando de uma questão eminentemente extrapatrimonial, né? E já trazendo aí também ao conhecimento de muitos o enunciado 635 da Jornada de Direito Civil de 2018, cujo texto é: o pacto antinupcial e o contrato de convivência podem conter cláusulas existenciais, desde que estas não violem os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade entre os cônjuges e da solidariedade familiar. Claro que um enunciado, ele na realidade, ele sintetiza ali uma posição acadêmica, né, que prevaleceu, enfim, que se construiu, mas bem sabemos nós que essa jornada, né, Daniel, tu sabes muito bem, já propuseste, tiveste vários enunciados aprovados, inclusive, ela tem um relevo muito expressivo aqui no direito civil brasileiro. Então, nós temos aí uma tendência muito grande de cada vez mais pacto albergar questões extrapatrimoniais, né? E patrimoniais das mais distintas formas aí que a gente pode citar depois também. Então, deixa eu ver. Se uma cliente, uma pessoa te perguntasse, no meu pacto antenupcial, eu poderia colocar uma cláusula dispondo que num eventual divórcio do casal futuro, os animais de estimação ficam com o marido ou com a esposa? Na tua visão? Certamente sim. A gente tem uma questão um pouquinho assim peculiar, né? Porque já fui questionada em aula, também na advocacia, é possível ou não é possível? Olha, eu sou defensora aqui do máximo exercício da autonomia privada, né? Eu acho que qualquer limitação sem um justo motivo, sem que haja aí uma afronta, ela é questionável e repugnável muitas vezes. A questão a gente não sabe como os tribunais, como há muito pouco ainda penso eu, que a gente está agora ainda no processo inicial da disseminação, da importância do pacto antinupcial, da introjeção pelas pessoas dessa importância, não só
o caráter preventivo dos conflitos, né, mas também do caráter efetivo lá das decisões patrimoniais daquele momento que as pessoas realmente querem. Nós temos aí uma caminhada longa, porque nos nossos tribunais não há ainda muitos julgados enfrentando esse tipo de tema. Há decisões, sim, relativas, inclusive no juízo de família, sobre a divisão da guarda dos pets, mas um pacto antinupcial que versa sobre isso, que tenha sido questionado no judiciário, eu particularmente nunca vi, né? Mas acredito que sim, que é totalmente compatível às questões aí contemporâneas que vêm surgindo relativas ao tema. Eu também, na minha visão, não teria problema nenhum em redigir essa cláusula. Né? Não. Não sei como é que ela seria interpretada depois pelo juiz, mas acredito que não teria problema, né, na custódia de animais, como a Denise de Pelotas colocou. Isso. Antes de chegar numa questão que é uma polêmica para burro, da Mariane Contursi, que colocou ali, que eu também vou ouvir tua opinião daqui um pouquinho. Casualmente, hoje de tarde, eu saí para andar de bicicleta de máscara pela ciclovia da Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, de máscara, com um amigo. E um amigo, esse meu amigo que não é do direito, ele me colocou a seguinte situação. E eu sei que tu já estudou esse assunto, e eu também já li um texto pequeno da professora Rafaela, tua amiga, que chama de Rafa. Rafaela, me fugiu o sobrenome agora. Barros? Não? Barros, isso. A Barros. Que é o seguinte, ele me trouxe a seguinte situação. Que um amigo dele estaria por casar, ou teria interesse em casar, e ele interpreta que no momento que a pessoa casa, o patrimônio tem que se comunicar. É a visão histórica da família dele, da cultura que ele tem. Uhum. Mas ele não gostaria que fosse comunicada a rede de franquia que ele está montando. Eu vi que tem um amigo veterinário que entrou ali também, o Dr. Cristiano. Então, vamos imaginar que ele tem uma rede de franquias na linha da veterinária, de pet shops, por exemplo. Porque ele diz, essa rede pode ter muito sucesso, e que se tudo der certo, vai ampliar muito a riqueza dele ou do casal, mas assim como essa rede pode enfrentar uma crise que ninguém imagina. Agora, com a pandemia, muitos setores da economia foram afetados de uma maneira que ninguém imaginava, né? Então ele disse que ele não queria colocar em risco o patrimônio do casal por uma situação de fracasso negocial dessa sua rede que ele está recém montando. Aí que eu vou te perguntar para os amigos leigos aí que estão também. Seria possível eles adotarem um regime híbrido nesse casamento que provavelmente vai se realizar? Como é que tu vê isso? Sim, eu acho isso, na verdade, uma das maiores estratégias assim, que a gente consegue fazer para compor. Porque muitas vezes, até indo um pouquinho atrás disso, muitos casais, eles passam a eles discordam em relação ao regime de bens, né? Ou a comunhão parcial, ou não, eu gostaria que o regime fosse a separação total, por isso. As desavenças, na realidade, hoje maiores, que eu tenho visto, entre a separação total de bens e a comunhão parcial de bens. A questão é a composição disso, ela é linda, porque a gente consegue, na verdade, através deste regime híbrido, né, até se fala muito em regime primário e regime secundário. Os primários são esses que estão discriminados, né, consignados no Código Civil, separação total de bens, né, a separação convencional, né, a separação total que congrega essas duas espécies, mais a comunhão parcial, a divisão final nos aquestos, é universal. Na verdade, 4 que nós podemos eleger, né, e um que é obrigatório. Esses são os regimes primários. Os secundários seriam aqueles regimes que nós, então, comporíamos com aquele pano de fundo como regime primário. E é justamente nesse momento que a gente consegue ver que se soluciona todos os desejos e a gente consegue ali, muitas vezes, compor o regime ideal para aquele casal. O que é necessário é que o operador do direito, o mediador, enfim, que o próprio casal, muitas vezes, tem um profissional, consiga identificar o que é importante para eles. Essa questão da empresa é importantíssima. E muitas vezes o casal, a despeito de não querer que o patrimônio comunique, aliás, que o patrimônio não se comunique, eles gostariam que um determinado bem se comunicasse. Eles gostariam de poder escolher como aquilo vai acontecer. Por exemplo, bens de investimento da família, bens que ficam
sujeitos à locação, bens que são utilizados como investimento, mas não destinados à moradia, à residência da família ou desfrute da família. Com relação a esses bens, o regime seria da comunhão, separação total de bens, tá? Porque os frutos se comunicariam. Com relação aos imóveis destinados ao uso da família, na praia, na serra, na cidade, haveria comunicação do patrimônio, independentemente de quanto que cada um aportou. Agora, posso excluir, e esse eu acho um ponto extremamente importante, Daniel, essa questão relativa às empresas. Isso faz muita gente incorrer em erro de compreensão, porque se eu já tenho uma empresa e eu venho a me casar, essa empresa valia, sei lá, 500 mil reais e passa a valer 500 milhões, sei lá, a empresa realmente vira um sucesso e eu abro várias filiais e franquias e o valor patrimonial da empresa, ele significativamente majorado. A dúvida é se esse crescimento patrimonial estaria sujeito à comunicação ou não. E nós temos, no momento, entendimentos díspares no STJ e em muitos julgados aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Tá? O que eu estou querendo dizer, nem seria esse o tema, não queria entrar nesse assunto específico, mas a instabilidade da jurisprudência, muitas vezes, faz com que nós tenhamos que antever o que nós queremos que aconteça. A tua empresa é tua, a minha é minha, independentemente do crescimento patrimonial ou não, vamos salvaguardar aí daqui a pouco que as empresas comuniquem crescimento patrimonial também, porque estaremos sempre juntos, seja o que for. Então o casal primeiro tem que se conhecer enquanto casal, tem que entender o que eles querem, porque se balizar pelas decisões do Tribunal de Justiça hoje, na data do casamento, no ano do casamento ou do início da união estável, isso é um erro atroz, porque quem trabalha com direito de família, quem estuda direito de família sabe, né, que o dinamicismo, ele muitas vezes prejudica muito a compreensão de uma situação como essa. Eu me lembrei dessa situação porque é muito comum o casal, então, contrai o matrimônio e a empresa tem um valor de mercado de 500 mil reais. Aí, 10 anos depois, essa empresa, com a valorização, com sucesso no mercado, pode valer 50 milhões, ou ela pode só ter dívidas, e quem sabe rumar para uma recuperação judicial. E há uma divergência hoje na jurisprudência a respeito da partilha ou não dessa valorização que ocorreu no curso do casamento. O crescimento patrimonial. Aí eu me lembrei do artigo da Rafaela Rojas, né, que escreveu um post sobre isso aí do STJ. E aí a minha pergunta, eu teria como, através do pacto antenupcial, antever e regrar essa situação futura, na tua visão? Certamente, e se deve, né? Porque a gente nunca sabe como eu falei, para muitas combinações familiares vai fazer totalmente sentido que haja, que se apure esse crescimento patrimonial, porque um dos dois vai ficar, enfim, dedicado exclusivamente ao cuidado com os filhos, ao lar, enquanto que os investimentos ali vão sendo reinvestidos na empresa, na sociedade empresária e não vão, então, ser destinados à família. Então, acredito que isso vai depender muito daquele ajuste, mas sim é possível que isso fique consignado no pacto antinupcial. Essa combinação pode e deve ser feita, até porque, Daniel, apurar judicialmente isso depois, o que foi esforço comum, do que foi um mero fenômeno econômico, né, é muito complicado depois de se apurar, porque o STJ tem entendido isso hoje, né, que se o crescimento patrimonial da empresa adveio de um mero fenômeno econômico, não haveria, então, a partilha, o direito à ameação sobre esse crescimento patrimonial. Mas, então, apurar se foi um fenômeno econômico que gerou aquela situação, ou se foi realmente o crescimento patrimonial fruto do empenho, do esforço dos cônjuges. Então, é uma situação que até nem está muito clara nos julgados, né? É extremamente inseguro a gente se balizar por isso. Esse é um grande exemplo. Poderia ser bem regrado no pacto, né? E um outro exemplo que me chamou a atenção, queria ouvir a tua opinião. Eu coloquei, então, no Instagram, assim, no sábado, no domingo, que pergunta que eu devo formular para a professora Cristiana. E eu gostei muito de um internauta, de um amigo, que colocou o seguinte: alimentos compensatórios, que é outra polêmica dentro da jurisprudência, uma vez que a gente não tem base legal
a respeito dessa pensão alimentícia. Então vamos imaginar o seguinte exemplo. Meu amigo aí, o Cláudio Testa, aluno lá da URGS há bastante tempo atrás, imaginar que ele tem um casamento com a Andressa Maia, que está ali em cima, são os nomes que eu estou vendo aqui. E a Andressa é uma advogada de muito sucesso e, por decorrência, o padrão econômico da família, o padrão social da família é bastante elevado. Eles ficam juntos 20 anos, eles ficam juntos, e quando ocorre o divórcio, tradicionalmente pela lei brasileira, o juiz vai se perguntar quanto o Cláudio Testa, que não trabalhava ao longo desses 20 anos, deveria receber para, durante algum tempo, manter o padrão de vida que tem, que é a pensão alimentícia tradicional. Mas a gente não sabe se, além dessa pensão alimentícia tradicional, seria lícito o magistrado estipular que, por exemplo, do patrimônio que o casal angariou, 200 mil, 500 mil reais irão a mais para o Cláudio a título de alimentos compensatórios. Por exemplo. Aí a pergunta que um internauta colocou seria: será que nós poderíamos nos valer de um pacto antinupcial para estipular regras a respeito de pensão alimentícia e também dos alimentos compensatórios? Como é que tu vê isso? Pensão alimentícia e pacto antinupcial. Eu vejo sim como possível, tá? Até já me debrucei, assim, rapidamente agora na minha tese, me enfrentei um pouco esse assunto, assim, de uma forma mais periférica, porque não é o objeto principal do estudo. Eu tenho que, naturalmente, como a pensão de alimentos, né, ela está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, ela pode ser revista a qualquer tempo, contanto que a situação, o trinômio ali, necessidade, possibilidade, razoabilidade, sofra alguma alteração e enseja aí a revisão do valor. Eu tenho que a estipulação de parâmetros para fixação da pensão e também se versar de uma forma bem objetiva quanto talvez o valor dos alimentos compensatórios possa ser discutido, mas que haverá a pensão de alimentos, que haverá o pagamento dos alimentos, né, da indenização compensatória, alimentos compensatórios, sim, até isso se discute, que isso sim é plenamente possível. O que a gente tem em mente é o seguinte: é claro que quando este pacto, se este pacto chegar no judiciário numa situação, numa ação judicial litigiosa, né, na via contenciosa, a gente vamos, obviamente, depender muito também da análise daquele valor de pensão neste momento, porque, de novo, há essa condição, essa sujeição à cláusula rebus sic stantibus. Mas é justamente essa a minha crítica. Tem que se analisar isso com parcimônia. Estamos falando de pessoas maiores de idade, capazes, no exercício da sua autonomia privada, que lá atrás, outra coisa importante, há quanto tempo que foi fixado esse valor? Faz 20, 30 anos ou faz 2, 3? Né? Então, ali sim, no juízo de ponderação, tudo isso tem que ser analisado, porque a regra é, indúbio, que prevaleça a vontade do casal que foi consignada no instrumento. É justamente esse o papel do pacto, né? Que a gente consiga, que ele consiga ser levado a efeito como se um contrato fosse, é isso que ele é. Né? Ao fim e ao cabo, o contrato de casamento que a gente fala, ele está materializado no pacto antinupcial. Então, não haveria porquê. Pode haver adaptação, pode haver ajuste. Agora, o magistrado entender que não é hipótese de pensão de alimentos compensatórios, isso eu já acho que vem a afrontar aí o justo exercício da autonomia privada. Aproveitando esse teu gancho, falou da rebus sic stantibus. Hoje em dia, eu digo nos últimos 20 anos pelo menos, se discute bastante a possibilidade de alteração de regime de bens no curso do casamento. Aí sim, eu queria te perguntar, a gente tem um termo histórico, pacto antenupcial. E até esse meu amigo hoje que a gente saiu para andar de bicicleta, ele não é do direito, ele usou um termo pacto pré-nupcial, que a sociedade sabe que é o pacto que a gente faz normalmente antes de casar. Aí eu queria te ouvir um pouco sobre a possibilidade que a gente tem, eventualmente, de alterar essas regras no curso do casamento. Eu sei que o professor Dimitri Soares é uma das pessoas que estuda também bastante a questão da contratualização do direito de família e do casamento. Então, como é que tu vê agora a hipótese quando os dois cônjuges olham para trás e eles não se sentem mais à vontade com aquelas regras que foram pactuadas e eles desejam substituí-las
por outras. Como é que tu vê isso? Eu acho isso um fenômeno natural, racional, inteligente, inclusive. E certa feita até li uma autora norte-americana, até nesse livro, inclusive, da análise econômica do divórcio, eu cito que num mundo ideal, num cenário ideal, os casais revisariam o seu regime de bens, o seu pacto antinupcial, a cada 5 anos. Porque a cada 5 anos seria o momento ideal para a gente olhar para trás, analisar o que aconteceu e colocar as perspectivas no cenário. E essa questão da contratualização, né, do casamento, sob esse viés contratual, a concepção relacional do casamento, ela é muito interessante. O que é a concepção do relacional? Um contrato relacional é aquele que privilegia a relação evolutiva entre as partes, em detrimento de cláusulas explícitas, tá, num contrato. Claro, não é bem o que a gente aqui está falando, né? Pelo contrário, até, de certa forma, haveria aí um antagonismo. Mas o que eu quero dizer é que o casal, essa evolução da relação deles, daquilo que vem sendo tratado e vivido, dá total sentido a isso, né? Senão a gente estaria simplesmente, fizemos um pacto, escolhemos ali, elegemos algumas cláusulas, isso não faz mais sentido para nós, mas vamos tentar agora nos virar da melhor forma, tentar fazer ajustes sem consignar isso em documento algum. Isso vai gerar um grande fracasso lá na frente, né? Porque basta surgir aí uma insurgência, o pacto é o que vai subsidiar a decisão do juiz, ainda que ele possa olhar para outros fatores. Mas o problema, assim, um custo de transação que nós temos aqui no Brasil para isso é que aqui no Brasil é necessário o ingresso de uma ação judicial para alteração do regime de bens. É uma ação de jurisdição voluntária, é muito simples, não é nem necessária uma motivação, como diz a lei, eu não preciso motivar, o motivo é justamente a minha vontade, nada mais do que isso. Até voltando ali ao artigo 1639, fazendo uma referência, o artigo 1639, caput, dispõe que os indivíduos podem estipular quanto aos regimes de bens o que bem lhes aprouver. Então, isso, né, essa regra, certamente se estende ao momento da alteração do regime de bens. Claro que comprovando que não houve prejuízos a terceiros, juntando negativas, negativas criminais, cíveis, agora não me recordo quais são os documentos, eu tenho isso bem esquematizadinho até. Mas o problema aqui no Brasil, o ônus é esse, né? Tem que entrar com uma ação judicial que tem um custo. Nos Estados Unidos, por exemplo, é feito um outro contrato, tal como o pacto antinupcial. Né? Não é necessária a sujeição desse documento ao judiciário. Assim como aqui no Brasil, o que torna esse tipo de documento muito mais comum. Eles chamam lá de post-nuptial contracts, né? Contratos pós-nupciais. Perfeito. Aqui a gente não utiliza esse termo. Está falhando a ligação? Eu estou ouvindo aqui Sampaio Ferreira. A Pérola, a colega está falando ali. Não sei, para mim está tranquilo. Vamos tocando aqui. Aí o pessoal se comunica. Cristiano, olha que interessante. Semana passada eu debati aqui com o professor Dimitri Soares. Está nos assistindo agora, o Dimitri da Paraíba. E ele fez a seguinte ponderação, que eu não tinha me dado conta e fiquei refletindo durante a semana. Ele diz o seguinte, que historicamente a gente concebeu a união estável e passou a regular a união estável sempre tendo como norte algum paralelo com o casamento. Então a gente identificava os deveres do casamento, a gente adaptava a partir dos deveres do casamento, os deveres da união estável, a partir do pacto antinupcial do casamento, a gente criava o contrato de convivência na união estável. Então o casamento era um modelo para a união estável. E aí ele diz o seguinte, será que não chegou um momento hoje, 2020, que na verdade a gente tem que inverter essa lógica? A gente tem que ver o que está funcionando bem na união estável, como o contrato de convivência, por exemplo, e se inspirar na união estável para reformular um pouquinho do direito matrimonial, nesse norte de valorizar o contrato entre as pessoas. Sim. Isso até uma das críticas já iniciais assim que eu tenho é essa, né?
Na verdade, não existe formalidade alguma, né, Daniel, a reconhecimento da união estável. Basta futuramente o casal pode fazer uma escritura, e identificar há quanto tempo que eles vivem como se casados fossem, estipular um regime de bens com efeitos retroperantes, que é discutível até se é possível a eficácia, né, ex tunc, ex nunc, mas há muitos julgados, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, entendendo que a eficácia é ex tunc, ou seja, que retroage aquele regime. Eu vejo assim, pela questão da formalidade, tá? Os conviventes, eles têm muito mais facilidade em alterar. Eles podem fazer esse post-nuptial contract quando eles quiserem, porque basta, inclusive por uma minuta, por um instrumento particular, eles mudarem o regime, rasgam o anterior, jogam fora e acabou. Nem por escritura pública é necessário que esse instrumento seja feito tal como o pacto antinupcial deve ser, né? Então, a gente tem uma redução das informalidades, na verdade, pouquíssimas há, e isso facilita, porque impõe menos custos de transação, essa alteração do casamento, a alteração do regime, né, matrimonial. Eu não sei se é mais ou menos nesse sentido que tu estavas trazendo, assim, essa que tua eu fiquei reflexão. pensando agora a seguinte reflexão, que no âmbito da união estável, a gente aceita com tranquilidade que os dois companheiros regulem o que é bom para eles na sua vida. Então eles podem tranquilamente fazer um contrato de convivência hoje e refazê-lo amanhã. E a gente não vê, como essa expressão que tu falou agora, esses contratos pós-casamento. Essa expressão que tu usou, né, do direito norte-americano. Então me veio em mente essa, entre aspas, facilidade que se tem para se regular patrimônio na união estável, desde que os dois estejam de acordo, e essa aparente dificuldade ou omissão, né, ou omissão legal em cima do casamento. Eu me lembrei agora, professor Dimitri, dessa observação. Tem uma pergunta que é pancadona aí, acho que foi da Mariana Contursi, uma colega colocou antes. Ela colocou o seguinte: famosas cláusulas que apontam indenizações para a quebra de deveres do casamento. Então ela colocou, a colega, não me lembro se foi a Mariane, uma colega antes ali, colocou: como tu vês a inclusão de cláusulas no pacto pré-nupcial que prevêem indenizações diante da infidelidade, por exemplo, que era o exemplo que a colega colocou. Como é que tu vê isso? Olha, confesso que é uma situação, não é muito corriqueira, né? Mas também me parece que na mesma esteira é sim possível. Eu estou, afinal, exercendo a minha autonomia privada. Nós, assim, queremos convencionar como se fosse uma espécie de multa. Eu, inclusive, estava dando aula uma vez numa faculdade em Curitiba, numa pós-graduação, e surgiu esse assunto, e um dos colegas ali, dos alunos, disse que ele já tinha tido um caso desses, que ele tinha advogado para um casal, era um casal homoafetivo, que tinham estipulado essa cláusula no contrato de convivência, e que houve, então, a traição, e houve o pagamento espontâneo da multa, né, da indenização, digamos. E isso não foi judicializado. Isso é uma coisa que, ao mesmo tempo em que a gente fica feliz em saber, a gente fica também pensando como teria sido isso, né? Como o judiciário hoje enfrentaria isso, posto que a gente está vivendo um momento em que não se fala, e um momento há muito tempo também, né? Não se discute mais a culpa pelo término do casamento, nada mais tem que se atribuir. E já era assim, até que a emenda constitucional de 66, a famosa do divórcio direto, então, suprimiu qualquer dúvida, a meu ver, quanto a isso, quanto à possível discussão da culpa. Mas tenho que, nesse caso, existe uma convenção, né? Eles estão trazendo efeitos a uma situação prevista e que eles entendem aquilo por pertinente. Quem somos nós? Quem é o Estado para dizer que não é possível eles estipularem aquele valor de multa? O valor talvez tenha que fazer uma readequação, se for um valor, né, muito exorbitante, como em qualquer contrato. Agora, se nós formos pensar, qual seria o óbice, qual seria o argumento, né, que me convenceria, ao menos enquanto juíza, a não aplicar aquela multa, a não torná-la execuível, né, aquela cláusula. E eu, como está vendo, eu sou muito defensora assim, do pleno da utilização do pacto antinupcial para o que for possível e praticamente impossível.
Porque no momento em que nós nos empoderarmos das nossas questões patrimoniais e extrapatrimoniais e menos o Estado, acredito que mais fará sentido a gente conseguir ter mais próximos estaremos de termos acordos eficientes no futuro, de vivermos sem aquelas dúvidas, aquelas preocupações que muitas vezes são as que fazem o casamento fenecer, né? O casamento muitas vezes não dá certo, porque o casal não se dá bem, porque discordam com relação à educação dos filhos, mas o pano de fundo não raro é o patrimônio. Sim, eu até, casualmente, hoje também eu estava lecionando online na minha turma da graduação e a matéria era responsabilidade civil no dia de família. Aí um dos alunos online perguntou como é que eu via as ações de indenização em razão de infidelidade. Eu tenho uma postura bastante restritiva a esse respeito, não em relação ao pacto antenupcial, que eu não refleti ainda nesse aspecto. Mas o que eu noto nesse tipo de ação, né? Um dado, tu comentou agora, que a gente lutou muito tempo para tirar a culpa no divórcio, para conceder um divórcio automático para quem peça, né? Para não discutir a causa do divórcio. Mas o outro dado, assim, que eu noto, nas ações mais antigas, eu me lembro de ler os livros do Youssef Said Carrali, de jurisprudência da década de 70, década de 60 e 80 dos tribunais, em que normalmente uma ação litigiosa de família acaba envolvendo familiares, amigos do casal, e aquele conflito, ao invés de ser reduzido, ele é ampliado em demasia. Mas eu sei que existe esse debate realmente pela autonomia privada, então também não veria grande óbice para colocar esse tipo de cláusula. Eu diria para o cliente e para a cliente, né? Lamento se vocês tiverem que judicializar isso aqui, que vai virar uma briga envolvendo testemunhas que são conhecidos de vocês, provavelmente, né? E essa é uma questão, a força moral que isso tem também, né? É por isso que muitas vezes não é judicializado. Um aqui dos participantes disse que não existe o crime de adultério. Eu não entendi bem. Eu acho que foi um debate ali entre É que o dois crime não existe, mas o colegas. ilícito civil segue ali, né? O Exato, ilícito porque o civil dever segue. de fidelidade é um dos deveres que o Código Civil ainda mantém esculpidos, né? Pelo menos a gente tem esse dever e assim como o da mútua assistência, a gente faz referência a esses deveres. É óbvio que o descumprimento não vai ensejar, né, Daniel? Me corrija se eu estiver errada. Obviamente isso não é crime, mas sim é um ato ilícito. E quando nós estamos falando de contrato, o contrato faz a regra, faz a lei. Né? O contrato Sim. cria lei entre as partes. Se elas bem decidem que o adultério, que a infidelidade não seria algo admissível e seria, então, uma causa aí passível de degenerar na rescisão contratual, né? Não estamos falando de crime, efetivamente. Sim, claro. Eu preferiria não advogar, eu brinco assim, não prefiro não advogar desse tipo de processo, que eu acho que é um processo que vai ser complicado, assim, vai sobrar para todo mundo nesse processo. O Demétrio, nosso amigo Demétrio Janacos, coloca ali, ele é autor da Livraria do Advogado, tem uma obra excelente sobre negócios jurídicos processuais. Como é que tu vê a inclusão de negócios jurídicos processuais no pacto? Acho Cláusulas para tentar disciplinar esse fenômeno. Eu acho excelente, até também já citei, eu não sei quem foi, não sei se foi o Cristiano Farias, agora alguém eu já li isso na doutrina recente, e depois eu até quero dar aí a autoria a quem merece. Mas eu achei muito interessante os exemplos que foram trazidos por esse texto, que foi, por exemplo, a previsão da redução de número de testemunhas numa audiência de instrução. Né? Quem já participou de audiência de família, de instrução, sabe o quanto que isso pode levar, né? O custo de transação aí temporal é muito significativo, desgastante para todo mundo que está participando daquele momento. Não digo para os operadores do direito que estão ali, mas para as testemunhas, para as partes, testemunhas que muitas vezes não vão ter tão pouco a capacidade de... Não, porque elas não têm efetivamente como testemunhar aquela situação, como se pensa que... Enfim, isso é muito interessante. Por exemplo, alimentos, até que sejam estipulados alimentos definitivos, entre cônjuges, né? Senão a gente estaria falando de direito indisponível dos alimentos a menores de idade. Um outro exemplo também é
pactuar a impenhorabilidade de alguns bens, né, numa execução de alimentos, em algumas alternativas, em algumas hipóteses aí, e também a ilicitude de algum tipo de prova que possa ser utilizada em uma ação de família. Uhum. Então, até Porque isso realmente, isso gera comentando. uma demora, às vezes, no processo, né? Isso que Isso. Uhum. Agora eu peguei, acho que deu um delay agora, por isso que eu comecei a falar, se já tivesse acabado. Então imagina uma audiência de instrução para ouvir uma testemunha na comarca de Uruguaiana. Aí as partes se deslocam até lá, a testemunha está com febre. Nova audiência 8 meses depois, às vezes, né? Isso atrasa muito. E o Demetrio que está escutando, eu fiquei pensando também em voz alta, que tal, através de negócio jurídico processual, impacto antinupcial, que é o nosso tema, suprimir o STJ e o STF num eventual processo de divórcio, já que em 0,01% das vezes é que o STF e o STJ mudam alguma decisão em sede de divórcio dos tribunais inferiores. E, novamente, demora demais o processo Seria uma simplesmente para discussão. aguardar um julgamento. Então, uma outra ideia aí dos negócios jurídicos processuais. E, Cristina, quero aproveitar a tua tese aí. Tu faz muito link com economia. Diz que muitos Sim. dos nossos comportamentos, talvez até todos, são guiados também pela ótica econômica. Então, nos dá alguns exemplos aí da vida do casal, de decisões que as pessoas tomam, afetivas, mas que também têm em norte a valorização de critérios econômicos. Ótimo. Eu serei breve, porque é um assunto que eu poderia ficar aqui divagando por todo o fim da live, até o fim. Mas assim, só para contextualizar um pouco, esse livro ao qual o Daniel fez referência, que é a Análise Econômica do Divórcio, ali eu trabalhei sob a perspectiva da análise econômica do direito, tá? O mainstream da teoria tradicional da economia, que é a racionalidade praticamente ilimitada dos agentes, né, dos sujeitos, que eles conseguem tomar suas decisões, fazer as suas escolhas de uma forma deliberativa, de uma forma consistente, maximizando o seu bem-estar, maximizando a sua utilidade. E esse, não vou chamar de paradigma, mas essa realidade, né, que na verdade é uma ciência, análise econômica do direito e economia, que tem essas premissas como basilares aí a todo o estudo, o desenvolvimento, passaram a ser temperadas pela teoria da racionalidade limitada. Herbert Simon, lá por 1940, passou a introduzir, então, essas ideias, né? Obviamente que em referência a trabalhos e estudos científicos, de que os indivíduos padecem de uma racionalidade limitada. Nós não temos como, antes de tomar uma decisão, pensar em todas as alternativas que nós temos e analisar e comparar qual delas que efetivamente melhor maximizaria o meu bem-estar, ou seja, qual seria o regime de bens de uma forma extremamente detalhada e debatida e conversada, que mais então faria sentido para mim, para o meu companheiro, para o meu cônjuge. Então, a gente tem que levar em consideração que a economia comportamental, ela traz essa realidade de que os sujeitos, os agentes, na verdade, se valem de atalhos cognitivos. Atalhos cognitivos para justamente, assim, eliminarem, lubrificarem o processo de decisão. Nós não temos como, nós não temos tempo, nós não temos capacidade cognitiva para tomar a decisão que melhor maximiza o nosso bem-estar, a nossa utilidade a todo tempo. Então, nós falamos aí das heurísticas de julgamento e dos vieses, que nada mais são do que esses atalhos que nós criamos para a tomada de decisão. Eu poderia citar aqui alguns para vocês, são muitos, tá? Mas a partir da economia comportamental, nós falamos na Behavioral Law and Economics, que é a economia comportamental aplicada à análise econômica do direito, no meu caso, de família, tá? Que é a inclusão de variáveis psicológicas nessa análise, que nós analisemos de uma forma não tão pragmática, mas também, ou tão pragmática quanto, melhor dizendo, não é uma quebra de paradigma, mas trazendo esses estudos, trazendo essas conclusões que já existem de uma forma muito sólida da economia comportamental. A forma como nós tomamos as nossas decisões talvez não sejam
tal qual a economia neoclássica, né, a economia tradicional propõe que assim seja. Então, o que eu gostaria assim, de trazer para vocês, daqui a pouco, alguns exemplos para que a gente consiga ilustrar isso com o tema tratado. Kassenstein, ele elenca alguns dos vieses, tá, que eu vejo muito presentes aí na nossa discussão do pacto antinupcial nesse momento de escolha do regime de bens. Aversão às extremidades, que esse é um dos vieses que nós temos, tá? Algumas distorções cognitivas. Nós muitas vezes não nos damos conta, por exemplo, de que a separação total pode ser o regime mais consentâneo, porque ela é um extremo, eu não gosto de pensar em extremo. O indivíduo ele tem aí aversão a decisões extremas. Claro que isso não se aplica a todos, né? Isso são elementos que foram, então, trazidos aí de conclusões desses estudos empíricos realizados norte-americanos. O otimismo, o viés do otimismo é extremamente presente nesse momento em que a gente trata de escolha de regime de bens. Tem até estudos que evidenciam que, ainda que a taxa de divórcio seja de 50%, isso é praticamente fenômeno mundial, né? Que 50% dos casais que casam se divorciam. Porém, que no momento do casamento, do momento da escolha do regime de bens, ali da habilitação, se apurou que é mais ou menos a média a média de crença da possibilidade do divórcio vir ocorrer era de 0%. Ou seja, a maior parte das pessoas tinha aquela realidade como muito improvável, né? Ou improvável ou muito improvável. Na verdade, seria isso. E então, vários estudos passam a apontar que o viés do otimismo, essa distorção cognitiva, ela é muito presente na nossa realidade, e eu trago justamente isso para o direito de família, né? Para esse estudo aí desse momento do pacto antinupcial. Outro, a manutenção do status quo. A manutenção do status quo, o que é? Nada mais do que a preferência pelos agentes, a nossa preferência em mantermos a situação como ela está. Em deixarmos que a lei, que a default rule, né, a regra padrão, se aplique. Sem eu precisar ter que pensar, sem eu precisar ter que elaborar e criar e bater cabeça para estipular o meu pacto antinupcial. E qual é o default rule que nós temos, que é a regra padrão no Brasil? A comunhão parcial de bens. Então, a manutenção do status quo, aquele apego que nós temos à situação que nós temos hoje, ou à regra de direito aplicável, sem que eu nada tenha que fazer, ela muitas vezes é a grande responsável em muitos contextos para que os casais se quedem inertes na eleição de um estatuto patrimonial. E eu acho muito, até cito um exemplo bem interessante, que é o efeito coabitação, tá? Que lá nos Estados Unidos tem uma autora que fala muito sobre isso. Ela não fala especificamente sobre esse efeito coabitação, mas que é a professora Ellen Alvarez, lá da George Mason University, que foi onde eu passei um período ali ali em Washington, no último verão, agora no mês de janeiro. E nessa faculdade, tem essa professora que leciona, que é a professora Ellen Alvarez. Claro, eles são extremamente católicos, religiosos nos Estados Unidos, são favoráveis ao casamento, eles têm uma cultura muito favorável ao casamento, à manutenção, aos vínculos sagrados, e eles realmente têm uma certa aversão à união estável em cotejo ao casamento. Não diria uma aversão, mas eles escalonam, assim, hierarquicamente o casamento em detrimento da união estável. Tem uma posição de muito mais prestígio. Mas o que eles apuraram lá nos Estados Unidos, em um estudo, foi o que seria esse efeito coabitação? Tá? Eu acho que muitas pessoas aí talvez se identifiquem com isso, que aqueles casais que moram juntos antes de se casar ou de noivar, aqueles casais que fazem o test drive, muitas vezes eles são afetados por esse viés do status quo. Porque no momento em que eles passam a morar juntos, vão incidindo aí diversas regras e deveres e direitos
oriundos da união estável, né? Eu estou vivendo uma união estável, ao fim e ao cabo, eu estou casado, sem saber que, muitas vezes. E todos esses deveres, todo esse arsenal aí de decorrências econômicas e patrimoniais e também parentais que começam a surgir, muitas vezes acaba gerando uma inércia, acaba propiciando que o casal se quede também inerte, e já que as adveniências já existem, mesmo que eu nada faça, a inércia acaba vindo a ser uma solução, porque eu não quero enfrentar custos de ter que, agora, nesse momento, fazer um contrato de convivência ou devia me casar. Nós já temos muitos direitos, muitas obrigações que surgiram nesse momento que me fazem eleger. Não sei se está ficando claro. Uma espécie de comodidade? Seria uma espécie de uma situação cômoda? Daria para se chamar assim, justamente, né? Porque, afinal, o que eu já tenho, que é a aplicação da lei nesse caso, né? Já existe um regime de bens que é da comunhão parcial. Eu já estou vivendo uma situação, se tiver dependência econômica, eu vou ter que pagar a pensão, ou ele vai ter que pagar a pensão. Então, essa situação também acaba fomentando uma inércia, né? E isso, claro, nos Estados Unidos. São estudos que aqui no Brasil não existem, né? Não se aplicariam, talvez, à nossa cultura, que é um pouco mais liberal, né? A gente já tem aí uma visão um pouco diferente. E outra questão também, que foi de um artigo norte-americano, também agora não me recordo o nome do autor, mas eu também posso, com muita facilidade, depois passar o nome, que é muito complicado também devido a essa manutenção do status quo, que é o apego que as pessoas têm, que desse status, desse viés, nós temos aí também o endowment effect, que é o efeito dotação, que nós valorizamos muito aquilo que nós temos, tá? Nós queremos manter o status atual, queremos que a lei se aplique na minha situação, como ela é, eu não sei, mas existe uma regra e que ela se aplique, vai ser mais fácil do que eu fazer algo, né? O custo de que eu vou ter que assumir, ele é significativo, e também as pessoas atribuem aos itens que elas já têm, ao patrimônio que elas têm, a situação que elas têm, um valor muito mais alto do que aquele valor que efetivamente aquilo possui. Tá? Então, quem já não viu, quem trabalha com direito de família, aquela valorização super, né? Mas eu quero aquela televisão, e não são casais que têm baixa renda. São casais, muitas vezes, classe média alta. Eu faço questão daquele sofá porque eu comprei, porque eu cuidei, aqueles bens extremamente, e valorar de uma forma extremamente superior àquilo que de mercado eles valem. Né? Então, as pessoas possuem interesse nos seus bens de uma forma irredutível, e o acordo, a decisão judicial, muitas vezes, acaba não dando conta aí de apaziguar, porque aquelas questões, elas têm muita força, em muitos casos. Que é também aí esse viés atrelado ao viés da manutenção do status quo. Só um minutinho. E sobre esse tema que a Cristiana está falando, eu acho que uma das funções também do pacto antinupcial pode ser dar critérios para eventual avaliação de bens, na hipótese de futuro divórcio. Muitas vezes o casal, quando entra na discussão do divórcio, cada um utiliza um critério diferente para analisar o valor dos bens. Se perde muito tempo em se discutindo qual é o melhor critério para se avaliar quanto vale ações, estou inventando agora, ações da Petrobras, que foram impactadas pelo coronavírus, mas que têm um potencial. Então, é bem interessante também o pacto antinupcial. Lembrei agora dessas duas observações para dar critérios de avaliação, né? Para o momento lá da liquidação, claro, já estipular nome de 2 empresas de confiança ou similares. Tudo isso a gente entende, assim, aí que eu trago, né? O que eu atribuo a pouca utilização do pacto antinupcial? Há 3 fatores principais. A ignorância quanto às funcionalidades, né? Que as pessoas não têm... Imagina se nós, né, Daniel, nós somos operadores do direito de família, mas muitos colegas que estão aí assistindo, que talvez não trabalhem com isso no dia a dia, podem perfeitamente não saber de algumas coisas que a gente trouxe aqui, na verdade, muitas, né? Essa possibilidade de se criar os regimes híbridos, de se trabalhar no pacto os negócios jurídicos processuais,
parâmetros para pensão de alimentos. Por que não falar sobre uma preferência a título de residência base dos filhos? Não que isso também não vai poder ser revisto, né? Porque é um direito indisponível, mas a gente já pode tentar criar um cenário mais amistoso, né? Não digo também amistoso, mas um cenário aí mais propício para o magistrado compreender aquilo que eles já tinham como adequado naquele momento, que pode ter sido há um ano atrás, né? Muitas vezes. Então, tudo isso para dizer que essa ignorância quanto às funcionalidades, ela acaba sendo um fator que não acaba muitas vezes embaraçando aí que se utilizem do pacto antinupcial, o estigma que as pessoas sofrem muitas vezes, né, por não terem, que daí eu estaria falando da heurística da representatividade, né? Se nós elegermos o regime da separação total, isso para mim representa um casal que está desconectado afetivamente, né? Isso para mim representa casais que vão ter casamentos muito curtos porque eles já estão numa batida profissional. Então, aquele estigma também tem um peso muito grande, cada vez menos, tá? Isso eu me sinto com propriedade assim para dizer que cada vez mais as pessoas estão tratando disso com naturalidade. E alguns vieses e heurísticas, né? Principalmente aí eu diria o viés do otimismo, né? Que para mim é algo fatal. As pessoas não atentam aos reais números, às reais probabilidades de divórcio no Brasil e no mundo. Cristiana, 2 minutos o Instagram vai nos derrubar, tá? Em 2 minutos. Sim. Então, quero te agradecer e fazer uma última ponderação para ti. Se um parente, uma amiga tua, um amigo teu viesse te perguntar, vale a pena fazer o pacto antinupcial? 1 minuto e o Instagram nos derruba. Vai lá. Com certeza, inclusive para os meus amigos, esse é meu presente de casamento, gente. Brincando agora, mas sim, todo mundo tem que fazer. Todo mundo tem que fazer. Ainda que seja para manter a comunhão parcial, mas trazer algumas regras supletivas. Isso é uma coisa que não dá. Bom, claro, em muitos casos aquilo vai se enquadrar perfeitamente ao regime, ótimo. Mas sempre vai ter alguma coisa aí que deliberando é possível de se trazer num documento desse, num contrato desse. Maravilha, 59 minutos. Muito obrigado pela atenção de todos vocês que participaram. A doutora Cristiana abriu a agenda para debater com a gente, foi muito legal. Vou botar no YouTube, no meu canal, Daniel Stavros, amanhã, a íntegra desse bate-papo. Muito obrigado, Cristiana, foi muito legal. Eu que agradeço, uma honra ter sido convidada por ti, Daniel, sempre. Valeu, abraço, turma. Tchau, gente, um abraço para todos. Tchau, tchau.